Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde estamos trazendo para vocês uma série de vídeos onde explicamos o autismo de maneira simples e desmistificamos essa condição para que cada vez mais pessoas possam entender. Então se inscreve aí no canal para não perder nada que a gente vai trazer aqui para vocês. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Mais uma questão importante de entender em relação ao autismo é que o autismo é sim uma deficiência. Às vezes, vocês podem ver alguém relutante em aceitar ou admitir que o autismo é uma deficiência, mas isso se dá por puro desconhecimento, às vezes por preconceito implícito ou porque as pessoas não entendem direito o que é uma deficiência. Tem gente que pode achar feio falar que alguém tem uma deficiência ou até pode achar que é uma ofensa, mas saiba que não é. As pessoas acharem que chamar ou alguém ser uma pessoa com deficiência é ofensa é justamente pelo preconceito que está incrustado na sociedade, de achar que só porque uma pessoa é uma pessoa com deficiência, que a pessoa ela é menos do que qualquer outra. Então, sim, a pessoa autista é uma pessoa com deficiência, inclusive garantido lá na Lei 12764 de 2012, onde diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E aí vocês vão ver muitas pessoas falando, perante a lei, o autista é uma pessoa com deficiência, como se fosse só perante a lei. E, então é verdade, sim, que perante a lei, como eu já disse, o autista é considerado pessoa com deficiência, mas não apenas perante a lei. O autista é de fato uma pessoa com deficiência. E às vezes as pessoas querem minimizar isso dizendo que só perante a lei o autista é PCD. Novamente, isso se dá por um preconceito enraizado na nossa sociedade, como se ser uma pessoa com deficiência fosse ser inferior. Então, não é demérito, pode dizer sim que autista é uma pessoa com deficiência e não precisa ter medo de ser preconceituoso falando isso. É com isso, além de ter todos os direitos garantidos da Lei 12764, que é o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ainda a pessoa autista conta com todos os direitos que qualquer outra pessoa com qualquer outra deficiência tem, garantido lá na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui eu quero chamar a atenção para como o Estatuto da Pessoa com Deficiência já está bem a par com aquele conceito social de deficiência que a gente falou, com o conceito social do autismo e que a gente já comentou, e também com o conceito da neurodiversidade. Lembre-se lá no conceito social, como também no conceito da neurodiversidade, que a gente ressalta bem que a deficiência não está na pessoa, que a deficiência está no meio, que toda a sociedade precisa ser trabalhada para que possa conviver bem com a diversidade humana. Então, não é a pessoa que é deficiente. A deficiência não está na pessoa, a deficiência está na interação da pessoa com o meio, nas barreiras que são criadas durante essa interação. Então, sempre lembre, pessoa com deficiência, esse é o termo correto. Não é pessoa deficiente, não é deficiente, não é pessoa especial, não é excepcional, não é portador de deficiência. Isso tem um porquê. Vale sempre lembrar e enfatizar que o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, e isso tem força de lei na Constituição Federal. Então, os termos corretos precisam ser respeitados. E dito tudo isso, alguém pode estar se perguntando, então, como que resolve essa questão das barreiras? E a resposta é o próximo assunto que nós vamos tratar aqui, a acessibilidade. Acessibilidade nada mais é que um direito, e é um direito não apenas das pessoas com deficiência, das pessoas autistas, é um direito de qualquer cidadão, o famoso direito de ir e vir. Ir e vir para onde quiser, de onde quiser e quando quiser. É o direito de estar onde quiser, onde bem entender e por si próprio, sem ter que depender
de outra pessoa para isso. E entendendo um pouco mais sobre esse direito, sobre acessibilidade, fica mais fácil de enxergar que não podem haver barreiras na sociedade que impeçam essa acessibilidade. Barreiras essas que podem ser arquitetônicas, que podem ser de atitudes, ou seja, quais forem essas barreiras que têm que ser quebradas para que a pessoa com deficiência consiga viver em igualdade de condições. E no autismo, a gente tem uma dificuldade a mais quando se trata dessas barreiras, porque o autismo é uma deficiência que chamamos de invisível. Por vezes, são mais difíceis de enxergar onde estão essas barreiras que atrapalham as pessoas autistas. As barreiras para os autistas, por vezes, não são uma escada, uma rampa ou um elevador que é necessário. As manobras de acessibilidade para os autistas são mais difíceis de enxergar, pelo desconhecimento mesmo que a sociedade tem do autismo, como eu coloquei lá quando eu falei sobre os desafios aí no episódio anterior. Vamos pensar aqui num cadeirante, por exemplo. E essa é uma analogia que eu gosto de usar, porque fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem. Então, se um cadeirante chega num prédio em que ele tem que ir ao segundo andar, e lá nesse prédio não tem elevador, não tem uma rampa, ninguém vai dizer que o cadeirante não sobe a escada por falta de vontade, que ele não quer subir a escada. É fácil de entender que aquilo é uma barreira que impede o cadeirante de chegar no segundo andar. E como a gente já viu, por lei, qualquer pessoa tem o direito de ir para onde quiser, estar onde quiser por si só. Então, o cadeirante, claro, tem o direito de ir lá para o segundo andar sem que precise de ninguém auxiliando ele. Às vezes as pessoas podem até achar bonito quando outras pessoas carregam um cadeirante pelas escadas, mas isso é vexatório e rompe com os direitos e a dignidade do cadeirante. E não podemos cair nessa armadilha de achar que a pessoa com deficiência tem que ficar pedindo a outras para fazer as coisas por elas ou para irem em lugares para ela, porque esse ambiente não a recebe com a dignidade que qualquer ser humano merece. Não vamos cair nessa armadilha, porque isso é preconceito, é capacitismo. Lembre lá da lei, toda pessoa tem o direito de ir e vir onde quiserem, quando quiserem e como quiserem, sem depender de outras pessoas, se assim elas quiserem. Para o cadeirante é assim, para a pessoa com qualquer outra deficiência é assim, e para a pessoa autista também é assim. Mas no autismo, como eu ia dizendo, é um pouco mais difícil de entender isso. Às vezes, a barreira para a pessoa autista é um cheiro, é uma luz, é um barulho, são várias pessoas aglomeradas tocando nela. E para isso, a lei também dá direito ao autista de que sejam supridas essas demandas. Então, o autista pode usar o banheiro PCD, por exemplo? Pode. Às vezes, por questões sensoriais, a pessoa autista tem certa urgência que não vai ter tempo de esperar desocupar outro banheiro. Autista pode usar a vaga preferencial para pessoas com deficiências? Também pode. Geralmente, essas vagas são mais próximas à entrada do estabelecimento e os estímulos do estacionamento, a distância, os barulhos, as buzinas, os carros passando, as luzes, podem impedir da pessoa autista chegar naquele estabelecimento. E como já vimos, a pessoa autista tem também o direito de ir onde ela quiser. Não pode haver barreiras que impeçam isso. Só para citar mais um exemplo, o autista pode sentar no banco preferencial do ônibus. Claro que pode. Pense que em um ônibus lotado, com pessoas tocando na pessoa autista. E haverão pessoas autistas que têm uma sensibilidade sensorial tão grande que não conseguirão entrar naquele ônibus por causa disso. Por causa daquelas pessoas tocando nela, pessoas desconhecidas. Então, sentar no banco preferencial é uma maneira de se isolar e a maneira de garantir que aquela pessoa consiga transpor essa barreira. Isso é uma barreira que impede a acessibilidade. E assim é no atendimento prioritário, assim na fila preferencial ou em qualquer outro direito que qualquer outra pessoa com qualquer outra deficiência tenha. Isso é importante deixar bem claro. Saibam que, ao garantir às pessoas autistas os mesmos direitos das pessoas com qualquer outra deficiência, tudo foi muito estudado, não é nada à toa. Tudo tem um porquê e a gente não pode deixar que o nosso desconhecimento
impeça com que a pessoa autista faça uso desses direitos. Inclusive, muitas vezes, esses direitos são chamados de benefícios, né? Mas saiba que não é benefício algum, que apenas são manobras de equidade que eliminam ou tentam eliminar essas barreiras na sociedade. Então, agora que todos já puderam entender um pouco melhor sobre a acessibilidade e as barreiras em relação ao autismo, exerça sua empatia, pratique, não julgue e ajude a pessoa que está ao seu lado para que ela possa viver em igualdade de condições com qualquer outra pessoa na sociedade. Isso é cidadania e isso é inclusão. Quem gostou aí do episódio já curte. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai trazer por aí ainda. Esse episódio também vai ficar disponível no Spotify. Então aproveite, acompanhe, repasse para os seus amigos, compartilhe para todo mundo poder ter um pouco mais de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e todo mundo poder viver um pouco melhor com as diferenças que a humanidade nos traz. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.